E aí, estudante, seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Esse vídeo é para você que está procurando aí uma explicação sobre David Hume. Isso aí, um dos queridinhos do Enem, um dos queridinhos da FUVEST, que hora ou outra despenca na prova, tá bom? Você quer uma explicação simples, fácil? Fica até o final desse vídeo, pega papel e caneta, garanto que você vai sair daqui com a informação já clarificada. Mas antes de tudo, pessoal, toda vez que você curte um vídeo, toda vez que você se inscreve no canal, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante. O que ele vai fazer? Ele vai distribuir para mais pessoas que estejam procurando assim como você. Então curte esse vídeo para a gente entender que está sendo bacana para você. Se inscreve no canal, de segunda a sexta-feira tem material gratuito, tem material caprichado, inédito aqui. Cada vídeo da semana é sobre um conteúdo, nada é repetido, tudo no maior capricho para você, tá bom? Sem mais enrolações, vamos lá? É o que interessa? E o nosso filósofo de hoje, David Hume, é um filósofo britânico, escritor muito bem renomado, tá? Ele tem quase uma dezena de obras. A obra que eu quero falar dele aqui é o Tratado da Natureza Humana. Vamos entender um pouquinho, pra gente entender melhor aí o conceito de David Hume. Ele nasceu, pessoal, em 1711 e faleceu em 1776, no século XVIII, quando a Igreja, Idade Média, estava em um dos seus ápices, né? Vamos entender que quando a Igreja estava no seu ápice, a razão, a escrita, todos aqueles historiadores, escritores, filósofos, sociólogos, eles eram questionados e invalidados pela Igreja. Ela olhava aquela razão, né? Aquela busca pela ciência de uma forma que era um ceticismo, era algo que ia contra a ideia da igreja, era algo que seria um herege, né? Uma heresia. O que é isso? Uma heresia era um pecado, não se podia questionar nada que a igreja falava. E aqui o nosso David, ele vai ser muito rechaçado pela igreja, tá bom? Então fica aí a informação até para você entender por que o comportamento, por que o questionamento dele foi esse, ok? Bom, para entender de David Hume, eu preciso falar aqui rapidinho. O vídeo não é sobre o René Descartes, tá? Não é sobre ele, tem vídeo no canal, mas só para você entender por que ele questionava o Descartes. Descartes, pessoal, nasceu em 1596, faleceu em 1650, então ele veio antes, né? Ele veio com uma tese, daí veio David com uma antitese, ok? Vamos lá. O que o Descartes falava, afinal de contas, Kelly? Ele falava que todo comportamento provém de um conhecimento, e todo conhecimento provém de uma razão. Tá, beleza. Dá um exemplo aí, vai. Desse jeito tá meio abstrato para mim, eu queria algo mais concreto, Kelly. Ele dizia o seguinte, pessoal, vamos supor que a Kelly aqui, né, a Kelly, enfim, nasceu, sei lá, em 1900, eu nasci lá na Índia, e eu nasci aprendendo, angariando toda aquela cultura daquela sociedade, ok? Eu aprendi absorvendo, aprendendo comportamentos, religião, hábito, cultura, ok? Ensinamentos acadêmicos, racionais, enfim. Aí o Descartes falava assim, olha, a Kelly, ela vai aprender de forma racional lá, porque a religião dela vai ensinar isso, vai aprender que consumir carne bovina é pecado, porque na religião dela, o boi, a vaca, né, os bovinos, eles são animais sagrados. Que animais sagrados? Se você tá aqui na cultura ocidental, né, ouvindo esse vídeo aqui, você vai falar assim, mas animal sagrado? Peraí, eu não entendi. A religião deles coloca esse animal como sagrado, ok? Fica com essa informação aí. Eu não vou entrar aqui na explicação disso, senão eu vou sair do foco. Então, o recorte é esse, ok? E aí René falava que ele vai aprender isso, ela vai aprender isso, ela vai angariar esse conhecimento, isso vai produzir um pensamento nela, ela vai acreditar que aquilo é sagrado, e daí vai produzir um comportamento, ela não vai se alimentar daquilo, ela vai cultuar esse animal, ela vai vangloriá-lo, idolatrá-lo, ok? Porque ele é sagrado. Bom, aí vamos para David aqui, tá? David Hume. David Hume falava, escuta, não é bem assim não. Não é bem assim. Vamos entender que essa informação da religião, ela não tem uma explicação, não tem uma base científica. Ela é uma crença. Ela é um acreditar. Aquele acredita nisso
porque ela teve uma experiência. Ela está dentro de um grupo social, dentro de uma instituição familiar, uma instituição política, uma instituição religiosa, enfim, onde foi que ela aprendeu isso. Se foi na escola, se foi em casa, entende? Às vezes você não cultua uma religião só porque aprendeu ali na instituição familiar. Você pode ter aprendido em outro local, entende? Bom, então ela aprendeu isso, mas de forma empírica. O que é empírica, pessoal? Com experiência. Alguém disse para ela isso. Trouxe ali uma escrita, trouxe ela ali uma história para ela. Ela acreditou nessa história, não teve uma comprovação científica, um método científico para isso. Isso é um modo de pensamento a partir de uma experiência. Então, aquela ela teve uma experiência dentro de um grupo social, ok? Ela passou a acreditar nisso daí e isso provocou, essa crença, esse conhecimento provocou um comportamento na Kelly. Então, peraí, as condições das relações humanas não são necessariamente causa ou efeito, não são fruto de uma causalidade, não tem exatamente, sabe, todos ali uma causa só. Por quê? Porque se você for para outro país, para outra região, para outro continente, o conhecimento não vai ser o mesmo. O conhecimento vai ser outro. De repente, a Kelly, ela vai residir vou colocar aqui, né, Brasil, Argentina, mas vou colocar aqui Brasil, Rio Grande do Sul. Ela vai nascer dentro de uma cultura que consuma bastante carne bovina, seja um dos itens mais básicos na dieta alimentar dessa população, dessa teia social, desse grupo. E aí a Kelly vai aprender aquilo. Então você entendeu que o comportamento da Kelly de não consumir carne lá na Índia ou de consumir carne aqui no Rio Grande do Sul do Brasil é fruto de um pensamento, e esse pensamento é fruto de uma experiência dela. Seja uma experiência com conhecimento que ela teve através da instituição familiar, religiosa, acadêmica, política, mas é fruto de uma experiência dela. Quer um outro exemplo aqui, pessoal? Teve até um experimento científico, eu vou deixar aqui o nome da instituição, tá? Da faculdade, tá bom? Que fez esse experimento científico. Pediam para as crianças ali de cores diferentes, pardas, brancas, amarelas, ok? Destratarem uma outra. Então, digamos assim, o branco vai destratar o pardo, ok? O amarelo vai destratar o negro, entende? Por quê? Por causa da cor. E aí a criança olha aquilo, ela que ainda não angariou, ela que não teve aquela sensação, aquela experiência que o David falava, ok? Ela vai ter contato com aquele comando, né? Vão dar aquele comando para ela e ela não vai obedecer aquele comando. Ela vai achar muito estranho atender aquele comando. Mas por que ele é diferente? Ele não é diferente. Ele é igual a mim. Não, mas a cor dele é inferior. A condição da raça dele, da cor da pele dele, coloca ele como inferior. Você tem que destratá-lo. Não, mas eu não aprendi isso. Eu não entendo isso. Eu não compactuo disso. Eu não vou proceder, não vou me comportar dessa forma. Porque, segundo David, ela não teve ainda essa sensação, essa experiência, esse ensinamento. Veja se fez sentido para você. Então, os indivíduos, pessoal, para o David, não são necessariamente fruto de uma causa-efeito, são frutos de sensações, são frutos de experiência. A gente chama isso de conhecimento empírico. Bom, eu vou dar mais um outro exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu tenha tido uma experiência, eu, Joaninha, tá? Eu, Joaninha, enfim, um personagem qualquer, tenha tido uma experiência durante a minha infância inteira que a minha família, sei lá, doava periodicamente. Ia, enfim, às ruas e instituições e doava alimentos, doava vestimentas, doava seu tempo. Sei lá, meu tio era cabeleireiro, ia lá e cortava o cabelo, fazia a barba dos homens. Minha prima ou minha amiga era manicure, ia lá fazer maquiagem, manicure e pedicure nas mulheres desse lar de idosos, enfim, dessas pessoas em vulnerabilidade social. Ok, eu aprendi isso.
Então, por essa minha experiência, por essa minha vivência, por essa minha sensação, eu tenho um pensamento, eu acredito que não é quando eu passo na rua e vejo um mendigo que necessariamente ele vai me roubar, ele vai me assaltar. Eu não tenho tanto medo dele, eu não tenho nenhum trauma. Eu olho aquilo sim com um certo cuidado, mas aquilo não me traz nenhum trauma, não me traz nenhum medo, não me traz nenhuma sensação apavorante por causa dessa minha vivência, dessa minha sensação, ok? Aí segura aí. Aí vamos supor agora que vamos falar de outro personagem, tá? Eu sou a Chiquinha. E a Chiquinha, ela mora numa cidade grande. Durante a sua infância inteira, ela sempre morou nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, ok? Em que ela saía ali com a mãe dela, com o pai dela, com algumas familiares, enfim. E ela nunca saía sozinha, e ela quase nunca andava a pé, ela sempre andava de carro, de veículo próprio. Ela nunca teve nem tanto contato ali com as grandes mazelas sociais, sei lá, com assalto, com morador de rua ali em vulnerabilidade social. Ela não teve esse contato, ela não tem essa vivência, ela não teve essa experiência, essa sensação, entendeu? Bom, aí lá a Chiquinha, tá bom? Ela virou adolescente ali, ou tá na faculdade, e um determinado dia ela precisou pegar o metrô. Ela precisou pegar um aplicativo de transporte, de mobilidade social, sei lá, vou falar aqui o mais, né, o mais comercial, Uber, enfim. E nesse trajeto teve um dia que ela foi abordada por um morador de rua que só pela vestimenta, só por não fazer muito parte da sensação da experiência, tá, dela, ela teve muito medo, ela teve muito trauma, ela ficou muito assustada, ela achou que ele poderia fazer algum mal para ela, afinal de contas, aquela situação ali para ela não é normal, não é nada, digamos assim, do cotidiano dela, não é algo habitual dela, ok? Não é algo que ela tenha nunca experienciado e assustou muito ela. Percebe que uma anterior que teve uma experiência, uma vivência, ela vai olhar aquilo com se ela precisar ter um contato, ela vai ter um contato com uns olhos mais de normalidade para a situação, sem grandes traumas, sem grandes medos. Agora, a segundo caso que eu dei, não. Ela já vai, a partir daquele momento, criar mais trauma ainda, ela vai criar mais medo ainda. Então, você percebeu que David está falando que são dois indivíduos ali que eles têm pensamento e comportamento diferente, porque a sensação e a experiência foi diferente. Então, ele fala que o conhecimento provém do empirismo. O que é o empirismo? A experiência, entendeu? Vamos supor que esse aqui é um tablet, tá? Vamos supor que eu nunca tive contato com tablet. E quando eu mexo nele, pra mim é meio difícil mexer. Eu não entendi muito bem o touchscreen ali, eu não sei muito bem os botões, os comandos, os apps, os aplicativos. E pra mim aquilo ali é muito difícil. Agora vamos supor que de repente uma criança aí, das últimas gerações, ela com 2, 3 anos já assiste os desenhos dela aqui. Ela já tem joguinhos aqui. Ela já aprende uma segunda língua aqui nesse tablet. Então para ela aquilo ali é mais uma ferramenta muito boa. Não é algo que assuste ela, é o contrário, é algo que facilita ela. Então você percebeu que David está falando que eu e essa garotinha vamos ter pensamentos, olhares e comportamentos diferentes porque a nossa experiência com o tablet foi diferente. Pessoal, eu dei aqui conceitos e exemplos bem do cotidiano, porque a ideia é essa, é trazer esses conceitos filosóficos, sociológicos para o nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente ouve isso com os vocábulos, com os termos muito elaborados, mais formais, e a gente ouve e parece código, né? Código binário, código fonte de computador que você olha que ele fala, nossa, eu não entendi nada, eu tô mais confusa ainda. Então a minha ideia é trazer sempre para a simplicidade, tá? Sempre pro cotidiano, porque filósofos e sociólogos, eles observam o quê? As relações entre as pessoas. Ele verifica como que as pessoas lidam entre si, tá? E como que elas lidam com o conhecimento, enfim. Então é trazer isso de forma mais simplificada. Então eu resumi para você que David está falando, escuta, olha, o indivíduo, ele é fruto da sensação. A sensação provém da experiência. Essa experiência vai comprovar, vai produzir um pensamento e esse pensamento vai produzir um comportamento. E isso daí varia de indivíduo para indivíduo, varia de sensação para sensação, varia
qual foi, digamos assim, o comando, qual foi o incentivo que você deu para aquela situação ou para aquele indivíduo, ele vai produzir de forma diferente. Tá bom, Kelly, essa parte eu já entendi, mas como que eu vou poder utilizar isso, digamos, numa redação? Porque você tá falando que cai muito na FUVEST, no Enem, né? Como que eu vou conseguir abordar isso numa redação? Pessoal, quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de minoria social, quando a gente fala de educação, quando eu olho que, de repente, o tablet, que para mim é uma dificuldade, ele não é, na realidade, uma dificuldade. A dificuldade está em mim. Quando eu olho aquilo através dos ensinamentos acadêmicos, quando eu olho aquilo de uma forma mais racional, quando eu olho aquilo de uma forma mais holística, né, eu consigo olhar o todo, eu sei que, de repente, eu observo uma criança, olha a Janine e falo, nossa, então, peraí, o tablet ele não é ruim, ele é bom, eu que não sei lidar com ele, porque a criança sabe lidar com ele. Então percebe que a instrução ela pode trazer essa clarificação para você de pensamentos. Então você pode utilizar isso na minoria social, você pode utilizar isso na educação, na segurança, quando se trata de repente de violência. Muitas das formas da violência é fruto da intolerância, é fruto do inferior, ser agredido pelo chamado, né, pelo pseudo superior, enfim. Então você pode utilizar esse conceito de que existem mais de um ponto de vista, que esses pontos de vista eles variam porque são frutos de sensações e essas sensações respondem a comandos e comandos são dados de formas diferentes, entendeu? Então você pode utilizar, ó, resumindo, tome nota aí, minoria social, educação, segurança, saúde, você pode utilizar dentro de saúde. E por fim, não menos importante, ainda dentro de tecnologia, né? Eu dei um exemplo, a tecnologia ela pode ser boa ou ruim, depende de mim, depende do usuário, depende do uso que eu faço daquilo. Veja se fez sentido para você. Pessoal, por hoje é isso. Deixa aqui seu comentário, quero muito te conhecer. Veja se os conceitos passados aqui clarificou um pouco. Se você já conheceu o David aí ou algum outro conceito, divide aqui com a gente, eu vou adorar te conhecer. Se você já utilizou ele numa redação, deixa pra gente também. Tenho certeza que algum outro aluno que está passando aqui assistindo esse vídeo vai adorar o seu comentário. O seu comentário vai trazer mais insights para ele ainda, juntando com as ideias do vídeo, tá bom? Obrigada por hoje, espero ter colaborado. E vai lá, gabarita essa prova.